volta e vamos retomar as noções que nós introduzimos em relação à linguagem, à abordagem matemática da física. Então, eu vou fazer uma coisa que nós já fizemos, na verdade, mas com uma linguagem um pouco mais simplificada em relação ao ensino médio, por exemplo. Então, eu vou fazer o seguinte: para encontrar a velocidade a partir da aceleração, eu vou ter que aplicar uma derivada. Então, eu vou passo a passo com vocês. Então, eu tenho aqui a velocidade e eu sei que a velocidade ela está em função do tempo. Então, à medida que o tempo vai passando, eu vou tendo uma velocidade. Então, eu tenho a derivada da velocidade em x, porque eu estou tratando de um movimento da velocidade em um movimento unidimensional. Então, essa velocidade de x em x está se relacionando com, está em função do tempo, sobre a derivada do tempo. Então, eu vou fazer com que a velocidade seja bem pequenininha, em função de um tempo bem pequenininho, e sei que a velocidade ela está em função do tempo se deslocando ali, por exemplo, um objeto se deslocando no eixo x. Então, se eu tenho essa derivada da velocidade, eu estabeleço uma igualdade com a aceleração em função do tempo. Para eu fazer essa relação da velocidade com a aceleração em função do tempo, então essa aceleração ela vai ter que ser constante, porque se ela não for constante, não tem como você relacionar a velocidade com a aceleração. Então, se a aceleração e a velocidade são as duas em função do tempo, então tanto a velocidade vai variar em função do tempo, quanto vai fazer com que exista uma aceleração em função do tempo, quanto a derivada dessas funções iguala-se a uma constante. Então, eu vou ter que igualar a uma constante no final dessa derivada. Então, eu tenho a velocidade em x é igual a, tá? Apareceu um zero aqui, mas é ax em relação, ou vezes o tempo. Ok, eu disse que quando a derivada, né, se a aceleração e a velocidade é i, tá? Se a aceleração e a velocidade é uma função do tempo, quanto a derivada iguala-se a uma constante. Então, eu tenho uma derivada sendo igualada a uma constante, nesse caso aqui, tá? Então, podemos adicionar mais uma constante. Então, eu tenho a velocidade em x é igual à aceleração em x vezes o tempo, mais uma constante qualquer. Nós sempre fazemos isso e nós aprendemos lá no cálculo 1, que sempre se adiciona, depois de uma derivada, se adiciona uma constante. Essa constante pode ser zero e aí não vai alterar em nada a sua equação. Então, eu estabeleço aqui umas condições. Se o tempo for igual a zero, a velocidade em x é igual a uma constante, não é? Porque no tempo igual a zero, vamos pensar no eixo xy. Então, no tempo igual a zero, eu vou ter uma velocidade igual a uma constante, tá? Isso implica dizer que a velocidade em x vai ser igual a uma velocidade inicial em x no tempo t0. Então, no tempo igual a zero, a minha velocidade inicial é igual a zero também, tá? É isso que eu estou estabelecendo aqui. Então, eu achei, com esse processo aqui, eu achei a velocidade. Mas se eu derivar outra vez, eu vou achar a posição. Então, eu vou achar uma função em relação à posição. Então, se eu derivei uma vez, achei a velocidade. Derivo outra vez, vou achar a posição.
Então, uma constante a gente já tem aqui. Bora ver se o processo se repete desse outro lado. Então, eu vou derivar não mais a velocidade, eu vou derivar a posição em relação ao tempo. Se eu estou derivando a posição em relação ao tempo, eu sempre que tiver a variação de posição em relação ao tempo, isso quer dizer que é a velocidade. Então, a velocidade a gente já sabe que tá ao contrário aqui, tá? Tá aqui o controle já, o pincel é velocidade zero inicial em x, tá? Então fica a velocidade em x, eu já sei quem é essa daqui, ó, tá? Então a velocidade em x é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então se eu for destrinchar isso daqui, eu vou separar. Então eu vou perceber que a função cuja derivada é constante, que é a velocidade inicial em x, é justamente a velocidade inicial vezes o tempo. Então, essa função cuja derivada é a aceleração em x vezes o tempo, vai ser justamente, a derivada dela vai ser justamente meio, eu vou derivar isso aqui, então fica meio da aceleração em x vezes o tempo, mais uma constante c. Então, eu tenho aqui a segunda derivada. Se eu chamar x0 de constante, né, juntar ali uma série de constantes, eu vou chegar à seguinte equação. X é igual a x0, pode ser constante, um conjunto de constantes, mais a velocidade em x vezes o tempo, mais meio da aceleração em x vezes o tempo ao quadrado. Uma outra equação muito importante. Isso se o tempo for igual a zero e x for igual a zero, então x igual a zero é a posição no tempo t0. Se eu tenho x igual a x0 e o tempo igual a zero, então nós encontramos a posição em função do tempo. Essa posição em função do tempo, ela surge com duas constantes, porque nós derivamos uma vez e derivamos a segunda vez. E essas duas constantes são justamente o tempo e a posição, tá? Tempo igual a zero e posição igual a zero. Com o tempo e a posição, percebam que eu estabeleço tempo igual a zero, velocidade, ou tempo igual a zero, posição igual a zero. O problema na física sempre vai ter que te dar algum aparato para que você consiga resolver o seu problema. Esse aparato que o problema te dá para que você consiga resolver com a ferramenta matemática é chamada de condições iniciais. Ou seja, se eu te dou um problema para você resolver, eu tenho que te dar as condições para você resolver o problema. Então, eu tenho que dizer de onde foi que o movimento começou, que eu vou estar falando da posição, em que tempo começou. Se eu não disser nem o tempo nem a posição, considera-se o tempo inicial e a posição inicial e assim por diante. Então, esses problemas em que eu tenho que estabelecer um valor inicial são chamados de problemas de valores iniciais ou condições ali iniciais. E lá no cálculo física matemática, o nome da disciplina que tem na UEPA, não sei se tem não lembro se tem no curso de vocês, mas na física matemática nós chamamos isso aqui de problemas de contorno. O que são problemas de contorno? É que você vai dar parâmetros, você vai dar condições em que o fenômeno vai ocorrer. Então, o problema tem que acontecer exatamente dentro dessas condições de contorno, por isso o nome contorno.
Mas nesse caso são condições iniciais, porque você vai estar trabalhando, né, quando um movimento estiver começando ou quando um tempo estiver começando, ou você quer chegar em um determinado ponto e o problema tem que estabelecer de onde começou. Então, são condições iniciais para a resolução do problema. O que tudo isso quer dizer? Tudo isso aqui quer dizer? Quer dizer que a variação da posição, eu fiz uma coisa aqui que eu disse, eles vão morrer quando eu mostrar isso aqui para eles. Que eu igualei a um gráfico para ilustrar, tá? Só para ilustrar. Então, cometi uma atrocidade matemática aqui. A variação em x é igual, eu tenho a velocidade em relação ao tempo, e essa variação de x é justamente a área que está embaixo ou abaixo dessa curva. Essa curva aqui vai, se eu calcular a área que está embaixo dessa curva, eu vou obter a posição. É justamente isso que eu queria transmitir para vocês quando eu cometi essa atrocidade matemática. Mas eu cometi essa atrocidade matemática para fins didáticos, tá? Então, estou justificando aí o meu... Eu nunca vi isso na vida, tá? Eu nunca vi isso na vida e eu inventei agora. Então, a variação em x, ela é aproximada ao somatório de infinitos pedacinhos da velocidade inicial em x, vezes a variação do tempo em i, tá? Então, nesse caso, eu tenho variação de tempo, e à medida que o tempo está passando, eu vou ter vários pedacinhos que eu vou somando. Então, eu vou ter o somatório. Essa variação de x vai ser o somatório de várias velocidades variando em relação ao tempo. Então, no limite, quando o tempo tende a zero, o que eu tenho? Variação de x, todo mundo sabe que variação é... eu tenho x no tempo 2 menos x no tempo 1, isso tudo é igual a quê? É igual ao tempo, a variação do tempo quando tende a zero. Então, esses marcadinhos que eu fiz são tempos muito pequenininhos, tendendo a zero, mas não chega exatamente a zero. Então, o limite quando essa variação de tempo tende a zero é exatamente o somatório, vezes o somatório de infinitos. Quanto tiver, a gente vai somando, de infinitos. Velocidade em x, vezes a variação do tempo de i, né, de infinitos, é igual a justamente, olha, percebam que eu estou relacionando limite, somatório e integral. Então, se eu pego o limite de uma variável qualquer tendendo a zero, eu coloco dentro dela o somatório de cada pontinho que eu quero. Isso tudo é igual à integral que varia de t1 a t2 da velocidade em x vezes a derivada de t, que é justamente a derivada do tempo, que é quem está variando ao decorrer do... Isso aqui poderia ser uma reta, tá? Eu fiz assim, bem maluco da minha cabeça mesmo. À medida que o tempo está passando, eu vou ter a velocidade, poderia ser até uma velocidade constante. Aqui, a velocidade se mostra constante, tanto é que não aparece uma derivada da velocidade aqui, tá? Então, lá no século 17, estabeleceu-se o seguinte, que uma função que em relação a um t é igual à derivada de uma função sobre a derivada de t, logo f de t2 menos f em relação a t1 é igual à integral de t1 a t2 de f de t vezes dt. Isso daqui é uma formulação genérica. Esse f não quer dizer que é força, esse t não quer dizer que é tempo, tá? Mas isso aqui é uma linguagem matemática
como eu disse para vocês na aula anterior, que se você não entender, não souber ler o que a matemática está dizendo, porque a matemática, além de ser números, e são símbolos também, então a matemática é um conjunto, é uma linguagem. Estabeleceu-se então no século XVII o teorema fundamental do cálculo. E esse teorema fundamental do cálculo, ele é importantíssimo, sabe em que parte da física? Toda ela. Do início ao fim, o teorema fundamental do cálculo é importante para a física. E aí sabe o que eu estou fazendo agora? Eu estou entrando em um ponto da ementa de vocês que diz assim, relacione a importância da matemática para a física e a aplicação da matemática dentro da física. Eu acho que nesse momento em que a física precisa dessa roupagem matemática, desse aparato matemático, é muito notório o quanto a matemática contribuiu para o avanço científico da física, não agora, não só aqui, mas em diversas áreas do conhecimento, e a gente vai estar passando, na medida do possível, por o máximo de áreas que eu puder estar passando com vocês. Então, agradeço a paciência, se às vezes eu penso uma coisa e falo outra, então se em algum momento isso acontecer durante a gravação, é só estar me falando que eu posso estar corrigindo na descrição do vídeo ou até mesmo nos comentários, tá bom? Agradeço, até a próxima.